Bom, pessoal, então dando sequência, a gente vai rever aí conceitos aí de arcos simétricos. Bom, então vamos lá. Então, estou dizendo aí para você que um arco simétrico AM, que é esse arco aqui, ó, o arco AM, ele possui 3 arcos simétricos localizados na circunferência trigonométrica, certo? Vejam o seguinte, que o AM é um arco que está no primeiro quadrante, certo? E que ele tem 3 arcos simétricos a eles, certo? Um no segundo quadrante. Quem que é o simétrico quem que é o arco do segundo quadrante que é simétrico ao AM? É o arco AM'. Ele tem também um outro simétrico no terceiro quadrante. Quem que é esse arco? Esse arco do terceiro quadrante que é simétrico a AM é o arco AM duas linhas. E ele também tem um arco simétrico no quarto quadrante. Quem que é esse arco do quarto quadrante que é simétrico a AM? Esse arco do quarto quadrante que é simétrico a AM é o arco AM três linhas. Então é isso aí que eu estou dizendo para vocês. Ó. O arco AM', que estou representando aqui por AM1, é simétrico ao arco AM pelo eixo das ordenadas, que é o eixo Y, certo? O arco AM duas linhas, que estou representando aí por AM2, ele é simétrico ao AM pela origem. Quem que é a origem? É o ponto aqui de interseção dos dois eixos, né? Que é justamente coincide aí com a origem, com o centro da circunferência. Okay? E o arco AM três linhas é o simétrico a AM pelo eixo das abscissas. Então, pessoal, quem que é esses referenciais aqui que eu estou utilizando, que é o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, a origem, O, e o eixo X? É o seguinte, pessoal, para a gente determinar aqui o arco simétrico AM no segundo quadrante, você tem que considerar aqui a extremidade, o final do seu arco, que é o M, certo? Então vejam aqui, ó, considerando aqui por segundo quadrante. Nosso referencial simétrico aí, ó, é o eixo Y, ok? Ele é o nosso eixo de simetria. Então como é que eu encontro um ponto simétrico AM em relação ao eixo Y? Então aqui ó, você vai considerar como se você passasse uma reta passando por M, de tal forma que ela seja perpendicular a Y, ou seja, também formando um ângulo de 90 graus. Então você tem uma reta aqui nesse sentido aqui, ok? Então imagina uma reta infinita aí para os dois lados. Então, como é que você vai construir o ponto que é simétrico a M em cima dessa reta que você acabou de construir? Você vai pegar essa distância aqui e colocar ela aqui. Quando você colocar essa distância, esse ponto que cair ao final dessa distância aqui, começando aqui do eixo Y, até dar a essa distância aqui, vai ser justamente o simétrico de M. Em relação a quem? Em relação a Y. Certo? Então vejam que M' é o ponto simétrico de M em relação a Y. Okay? Imagina como se Y, aqui, o eixo Y, fosse um espelho. Certo? Se a gente tem um objeto aqui, que é o meu ponto M, está, por exemplo, em uma distância 10 do espelho, quer dizer que a imagem do objeto, ou seja, a imagem do objeto M, que eu estou representando aqui por M', ele tem que estar à mesma distância, ou seja, a 10 de distância da superfície do espelho também. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, se essa distância aqui do objeto M até o espelho é 10, a distância de sua imagem, que é M', até a superfície do espelho também tem que ser de 10 metros. Ok? Então, é isso. Então, dessa forma eu encontrei quem que é o simétrico de M em relação a Y, que é o M'. Então, aí, dessa forma, a gente define que o arco AM' ele é simétrico ao arco AM. Ok? Agora, como é que a gente determina, então, o simétrico de um arco do primeiro quadrante no terceiro? Bom, para construir ele graficamente, o seu referencial simétrico vai ser a origem, certo? Então, como é que eu construo um simétrico de M em relação à origem? É como se você passasse uma reta aqui, ó, passando por esses dois pontos, o M e o O, certo? Você vai passar uma reta infinita passando por esses dois pontos. Então, do outro lado do ponto, você vai pegar essa distância
E ao marcar ela desse lado aqui, ó, ao final dela, você vai estar marcando, então, o simétrico de M no terceiro quadrante, ou seja, em relação à origem. Como eu disse, a mesma coisa, como se O aqui fosse um espelho. Se o meu objeto M está nessa posição aqui, a essa distância, quer dizer que a imagem dele em relação a esse espelho aqui tem que estar nessa distância, ou seja, o simétrico dele tem que estar nessa posição, ok? E como é que eu construo um... Ou seja, então se M duas linhas é o simétrico de M em relação a O, quer dizer que o arco AM' é o simétrico ao arco AM, certo? E como é que eu construo graficamente, como é que eu encontro a posição do arco do quarto quadrante que é simétrico ao arco AM que está no primeiro? Bom, vejam que seu eixo de simetria agora é o eixo Y, certo? Como é que você vai construir aí, encontrar quem que é o simétrico do ponto M, do objeto M aqui, certo? Do objeto que é o ponto M, em relação ao eixo Y. Da mesma forma que a gente fez com o eixo Y. Você vai pegar uma reta passando por M, de tal forma que ela é perpendicular ao eixo X, certo? Dessa forma, nessa reta que você acabou de construir aqui, você vai pegar essa distância, que é a distância de M até o eixo X, certo? E colocar ela aqui, ó, partindo do eixo X até dar o final dela. Ao final dessa distância aqui, você vai colocar o ponto M3', que está representando aí o objeto simétrico AM em relação ao eixo X, certo? Então, se M3' é o simétrico de M em relação a X, quer dizer que o arco AM3' é o simétrico, é o arco do quarto quadrante que é simétrico ao arco AM, ok? Então, dessa mesma forma aqui, pessoal, é como se imaginasse aqui, como a gente fez com os raciocínios anteriores, é como se imaginasse que o eixo X aqui fosse um espelho, certo? Se você tem um objeto M aqui que está a essa distância, certo? Uma distância X aqui, uma distância, por exemplo, de 15 desse eixo X, quer dizer que então que sua imagem também vai estar uma distância 15 da superfície aí do espelho, ok? Então é basicamente isso. Bom, mas agora a gente vai ver como é que a gente vai encontrar, como é que a gente vai poder calcular qual que é a medida dos arcos simétricos no segundo, no terceiro e no quarto quadrante a um arco dado no primeiro, certo? Então estou dizendo aí para vocês que o que a gente quer encontrar é a medida dos arcos AM', AM duas linhas e AM três linhas, ou seja, os simétricos de AM no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, respectivamente, quando a gente sabe quem é a medida do arco AM. Então, estou dizendo aí para você, de forma geral, que o arco AM mede alfa, certo? Mas isso não é para qualquer ângulo, tá, pessoal? Porque se AM está no primeiro quadrante, quer dizer que esse ângulo é maior ou igual a 0 graus e menor ou igual a 90 graus, certo? Porque um arco do primeiro quadrante, que se localiza no primeiro quadrante, ele tem que ser menor do que 90, maior que 0, maior ou igual a 0, ok? Quer dizer, maior do que 0. Então, eu esqueci de colocar essa ressalva aí pra gente. Bom, mas então, considerando aí que o arco AM mede alfa, ok? Então, a partir disso, a gente vai conseguir calcular quem são os valores de AM', AM duas linhas e AM três linhas. Então, vamos lembrar aqui, pessoal. De A até esse ponto P que eu construí aqui, onde P está justamente aqui sobre o eixo X, a gente sabe que esse aqui é um arco de meia volta, e um arco de meia volta tem 180 graus ou π radianos, certo? Por quê? Porque uma volta completa tem 360 graus ou 2π, ok? Então, a gente vai aprender aí a calcular, então, como encontrar arcos do segundo quadrante que são simétricos a um dado no primeiro quadrante, também um arco simétrico, um arco do terceiro quadrante simétrico a um do primeiro, e um arco do quarto quadrante simétrico a um do primeiro. Como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, vamos utilizar esse raciocínio aqui, ó, vamos utilizar esse desenho para ver como é que a gente consegue chegar nessas fórmulas, certo? Imagina o seguinte, a gente quer determinar quem? Por exemplo, aqui a gente quer determinar o arco AM1, que é o simétrico do segundo quadrante a AM. Vejam que o AM1 é o simétrico do segundo quadrante a um arco AM dado no primeiro, ok? Beleza. Então vejam que uma forma de eu dizer quem que é AM' é como
uma forma de você escrever quem que é o arco AM', você pode escrever da seguinte forma. Você pode pegar o arco AP, certo? Quem que é o arco AP? 180 graus. E tirar esse pedaço aqui, certo? Quando você pega 180 um arco de 180, que é o AP, e tira essa medida desse arco aqui, que é o M', você chega em quem? Em AM'. Certo? Você tinha isso todo aqui, tira esse pedaço, você então fica com AM'. Certo? Bom, então para isso, vocês devem pensar assim, bom, professor, se eu sei que aqui de A até P é 180, se eu tirar essa medida aqui, eu chego no AM'. Beleza. Então, quanto que vai medir essa medida aqui? Vocês vão ver que eu consigo provar para vocês que essa medida também vale alfa, que é justamente a medida de AM. O objetivo não é encontrar quem que é AM' a partir de AM. Vejam que aí você está fazendo isso. AM', na verdade, para você encontrar AM' quando você sabe quem que é a AM, basta fazer 180 menos o quê? Menos alfa, certo? Porque vejam que esse ângulo aqui mede alfa, então, portanto, esse arco aqui mede alfa também. Então, você vai pegar 180 menos alfa. Então, a AM', como é que você vai calcular? Vai fazer 180 menos alfa. Por que isso daqui é alfa, pessoal? Porque esse triângulo é congruente a esse. Eu consigo provar que esse triângulo é congruente a esse. Se esse triângulo é congruente a esse ângulo é igual a esse, certo? Só que eu tenho que, nesse total aqui, ó, vale 90. E nesse total aqui vale 90 também. Se esse ângulo é igual a esse e eu chamei esse aqui de alfa, esse aqui só pode ser alfa, ok? Então, beleza, pessoal. Mas isso se for para graus, tá? Então, um arco do segundo quadrante, como é que você encontra, pessoal? Você encontra fazendo 180 menos alfa. Em radianos, bom, se o arco dado for em radianos, você vai fazer π menos alfa. Você vai só trocar aí de 180, você vai passar para π menos alfa, ok? Bom, pessoal, e para a gente determinar quem que é o AM2, ou seja, um arco do terceiro quadrante simétrico a um dado no primeiro, que é o AM. Bom, é a mesma coisa que eu poderia escrever o AM duas linhas de que forma? Eu poderia pegar o AP, que é 180, mais essa medida daqui, certo? Mas eu vou mostrar para vocês que essa medida aqui também vale alfa, certo? Por quê? Porque vejam que aqui a gente tem aqui duas retas concorrentes, certo? Essas retas concorrentes têm ângulos opostos pelo vértice. Quem que é esse ângulo aqui? Esse ângulo é oposto pelo vértice desse. Bom, mas ângulos opostos pelos vértices eles são iguais. Então tá aí eu provei que PM duas linhas também mede alfa, certo? Então para você encontrar um arco do terceiro quadrante em grau simétrico a um do primeiro, basta fazer o quê? 180 mais alfa, certo? Ou π mais alfa se o ângulo dado do primeiro quadrante estiver em radianos, ok? E para finalizar, pessoal, como é que a gente determina um arco AM3', ou seja, um arco do quarto quadrante que é simétrico a um dado no primeiro, ou seja, cuja medida foi dada no primeiro, ok? Bom, pessoal, uma forma, eu quero determinar quem? Quem que é AM3', AM3, certo? Bom, mas uma forma de eu escrever AM3, eu posso escrever da seguinte forma, eu posso pegar de A até A, ou seja, uma volta completa, certo? Posso pegar uma volta completa e tirar esse pedacinho aqui. Porque quando eu faço essa trajetória toda e tiro esse pedacinho aqui, quer dizer que eu fico com quem? Eu fico com AM, 3 linhas, certo? Bom, mas a gente sabe que uma volta completa mede quanto? Mede 360. E quanto será que mede esse pedacinho aqui? Eu consigo provar para vocês também que mede alfa. Por quê? Por que ele vai medir alfa? Porque esses dois triângulos aqui, pessoal, eles são congruentes. Se eles são congruentes, quer dizer que todos os seus ângulos também são congruentes. Então, esse ângulo é igual a esse. Mas se esse ângulo aqui eu sei que vale alfa, então esse ângulo também vai valer alfa. Então, como é que eu calculo então um arco do quarto quadrante que é simétrico a um dado no primeiro, cuja medida foi dada no primeiro? Basta fazer a volta completa e tirar esse pedacinho aqui, ou seja, 360 menos alfa, certo? Ou 2π menos alfa se alfa foi dado em quê? Em radianos, certo? Porque a gente sabe que uma volta completa aí tem 2π radianos, ok? Bom, pessoal, então é dessa forma como a gente consegue determinar aí os simétricos de um arco dado no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Bom, como é que a gente vai encontrar um simétrico do segundo quadrante no primeiro? Basta fazer 180 menos alfa. Um arco do terceiro quadrante simétrico a um dado no primeiro. Basta fazer 180 mais a medida do arco do primeiro quadrante. E para encontrar o simétrico do quarto quadrante a um do primeiro,
basta fazer 360 menos a medida do primeiro. Ok?